Nelson Piquet na pole position, Alboreto, novo ídolo italiano, e Ayrton Senna não consegue se classificar para a corrida. Como assim? Esse foi o GP de San Marino de 1984, que nós vamos contar a história no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre a temporada de 1984, hoje contando a história da quarta etapa, o GP de San Marino, disputado no circuito de Imola no dia 6 de maio. E o final de semana já começou com uma confusão ali entre a Toleman e a Pirelli. É que o chefe da Toleman, o Ted Toleman, ele usava pneus Pirelli e ele estava atribuindo aos pneus Pirelli os mau desempenho da equipe na temporada. Embora o Ayrton Senna tenha feito um 6º lugar na África do Sul, tenha feito um 7º lugar na Bélgica, que depois ele herdaria a 6ª posição também com a desclassificação da Tyrrell, mas o Ted Toleman não estava contente com o desempenho do carro. Então ele assinou um contrato de fornecimento de pneus com a fornecedora Michelin. Lembrando que naquela época tinha mais de uma fornecedora de pneus, tinha Michelin, Goodyear e Pirelli. Só que para esse contrato ter validade, ela precisava ser aprovada pela FOCA, que era a Associação dos Construtores de Fórmula 1, chefiada pelo Bernie Ecclestone, que vetou o contrato. O Ted Toleman então ficou bravo, ameaçou não correr o GP de San Marino e isso fez com que a equipe Toleman ficasse fora dos treinos de sexta-feira. Lembrando que na época, na sexta-feira era um treino livre e uma classificação, e no sábado mais um treino livre e mais uma classificação. A classificação era em 2 dias. Na sexta-feira mesmo, o Bernie Ecclestone conciliou um acordo entre a Pirelli e a Toleman, fazendo com que a Pirelli ela continuasse fornecendo pneus para a equipe ali no GP de San Marino e liberou a Toleman para assinar com a Michelin a partir da corrida seguinte na França. Sendo assim, a Toleman participou da classificação de sábado, mas a Ayrton Senna teve muitos problemas, que a gente vai falar mais sobre isso ao longo do vídeo, e não se classificou para a corrida, ficando fora do grid. Ayrton Senna e Piercarlo Ghinzani da Osella. Osella, que trazia um piloto estreante, o Joe Gartner, austríaco, que conseguiu se classificar na 26ª e última posição e deixou o companheiro de equipe fora da prova. Na classificação, Nelson Piquet marcou a pole position, ao seu lado na primeira fila, Alain Prost da McLaren em segundo, segunda fila com Keke Rosberg em terceiro da Williams, em quarto Derek Warwick da Renault, terceira fila Niki Lauda da McLaren em quinto e René Arnoux da Ferrari em sexto. O novo ídolo italiano, Michele Alboreto, que tinha vencido a prova anterior na Bélgica, classificou-se apenas na 13ª posição. E ao seu lado, uma posição à frente, o Andrea De Cesaris teve problemas durante a volta de alinhamento e ia largar dos boxes. Na largada, Niki Lauda e Jonathan Palmer ficam aí praticamente parados, largam mal e caem lá para trás. O Prost assume a ponta e o Piquet fica na 2ª posição. E já na primeira volta, o Patrick Tambay passou reto e abandonou a prova. E o Alain Prost, ele assume a liderança e já vai abrindo vantagem logo no começo da prova. E o Nelson Piquet, em segundo, vai sendo pressionado pelo Derek Warwick. E na segunda volta, quem abandona é o Nigel Mansell da Lotus. Depois de 4 voltas, a classificação é a seguinte: Prost em primeiro, Piquet em segundo, Warwick em terceiro, Arnoux em quarto, Alboreto em quinto, lembra que ele largou em 13º, e Marcus Wilkenhock em sexto. Quem também abandonou no começo da prova foi o Keke Rosberg da Williams. E também no começo o Galvão, na transmissão, fala da idolatria italiana por Michele Alboreto. É evidente que todo esse carinho, de todo o povo, o entusiasmo, o Alboreto não tem um minuto de sossego. É sempre um gesto de carinho, a tentativa de um abraço, o pedido de um autógrafo, a força moral. Isso dá um estado anímico ao piloto que realmente pode ajudá-lo. A técnica é apurada, são acima de tudo profissionais, mas é sempre muito bom que se possa trabalhar contente. O Niki Lauda, que largou mal, ele vem andando muito forte, marca ali a volta mais rápida na 6ª volta e tenta se recuperar e já é o 7º colocado. E na 6ª volta, o Riccardo Patrese abandona a prova. Patrese que fez nesse GP de San Marino de 84, disputou o seu 100º grande prêmio na Fórmula 1. O Lauda já é o 6º colocado e ele vai se aproximando do Michele Alboreto, e nesse momento na transmissão o Galvão e o Reginaldo primeiro falam do Enzo Ferrari, dos elogios que o Enzo Ferrari tem ao Niki Lauda,
E também fala, né, que o Niki Lauda foi o piloto, né, que nos anos 70 tirou a Ferrari da crise. Engraçado, né? Parece que a Ferrari está sempre em crise. Essa que o próprio comendador Enzo Ferrari reconhece como o melhor piloto da Fórmula 1 ainda hoje. Ele disse essa semana, Lauda é sempre Lauda, é o piloto que mais sabe respeitar a máquina e que tem melhor visão da corrida como um todo. Quantas e quantas vezes os italianos vibraram com o Niki Lauda dirigindo uma Ferrari? Foi o piloto que fez a Ferrari ressurgir de 8 anos de crise, 8 anos sem ganhar um campeonato. Niki Lauda vai para cima do Michele Alboreto e os dois aí têm uma bela disputa. E aí vem ele. Alboreto já ficou para trás. Vai tentar dar o troco. Preferência de Alboreto. O Lauda não conseguiu a ultrapassagem completa. E Alboreto tinha a preferência da curva e deu o troco. Mas o Lauda tá afim. Coloca ao lado e sai à frente de Lauda. Na volta seguinte, a volta 12, o Niki Lauda passa por René Arnoux e assume a quarta posição da prova. Do Arnoux. Na saída da curva ele já saía também do Arnoux. Outra ultrapassagem de Niki Lauda. É fantástica performance de Lauda. E o Lauda andando forte já pressiona o Derek Warwick pela terceira posição, mas o inglês da Renault consegue se defender muito bem. A pressão continua, mas o Niki Lauda abandona a prova na volta 15 com problemas no motor. E o Galvão Bueno fala na transmissão, explica por que o Senna não se classificou para a corrida. A equipe Toleman encarou uma briga com a sua fornecedora de pneus, não treinou na sexta-feira. No sábado, quando a Ayrton teria que marcar a sua classificação, o seu carro não conseguiu dar uma volta sequer. Toda vez que ele subia o giro do motor, tentando ganhar velocidade, o motor cortava, simplesmente cortava. O incrível é que a equipe passou todo o treino tentando arrumar o carro do Ayrton. E ninguém se lembrou, na confusão no boxe, que o carro reserva estava parado. Em momento algum pegaram o carro reserva para Ayrton tentar marcar tempo. E pior, 20 minutos antes de acabar o treino, Johnny Cecotto, que você viu aí agora à frente do Prost, já tinha garantido a sua classificação. É tão normal isso na Fórmula 1. O piloto coloca o seu banco, troca o número e anda com o carro. Você viu que o Galvão falou ali, né? Mas a Toleman não deu o carro do Cecotto para o Ayrton Senna treinar. Isso era normal na época, nos anos 80, até começo dos anos 90. Se um piloto, por exemplo, batia na classificação, o carro dava com problema, era normal ele pegar o carro do seu companheiro de equipe para fazer a sua classificação, tentar aí marcar o seu tempo para, enfim, definir sua posição no grid ou até mesmo se classificar para a corrida, mas no caso da Toleman isso não aconteceu. Alain Prost lidera sozinho com tranquilidade, mas ele leva um susto, ele roda sozinho ali, quase saiu da pista, mas conseguiu retomar ali a sua posição e voltar ainda na liderança. Na 20ª volta, René Arnoux da Ferrari para nos boxes para fazer sua troca de pneus. E na volta 22, o Derek Warwick passa o Nelson Piquet, assume a segunda posição, só que a transmissão não mostrou ultrapassagem. Na volta 23, Michele Alboreto vai para os boxes fazer essa troca de pneu, mas ele está ali com problemas no carro, ele para e abandona a prova aí para tristeza da torcida italiana. Na volta 26, o Nelson Piquet passa o Warwick e reassume a segunda posição. René Arnoux, que trocou os pneus, ele pressiona o Theo Fabi na briga pela quarta posição. O piloto da Ferrari tenta, mas o italiano da Brabham resiste aos ataques e os dois protagonizam uma bela briga. Porque na primeira perna ele dá vantagem ao Arnoux, mas na segunda ele tem a preferência da tomada. Mas o Arnoux volta a insistir, agora a vantagem é dele. Fábio apertou em cima do Arnoux, jogou o Arnoux com 2 rodas na grama. Enquanto essa briga acontece, o Alain Prost vai para os boxes fazer sua troca de pneus e volta ainda na liderança. A pressão do Arnoux continua e ele finalmente consegue passar o Theo Fabi na volta 30. E, um pouco mais além na transmissão, o Reginaldo Leme traz mais uma informação sobre a não classificação de Ayrton Senna para a corrida. Hoje surgiu um comentário envolvendo o nome de Ayrton Senna. Acontece que, segundo esse comentário, existe uma outra razão para a Toleman não ter dado o carro reserva para o Ayrton e não ter, inclusive, facilitado o seu treino ontem e a sua classificação. Trataria-se de uma pressão da equipe Toleman em cima do Ayrton para que ele assine um contrato de 3 anos com a equipe já.
porque existe um comentário de que ele já estaria em entendimentos com a McLaren para o ano que vem e começando provavelmente já testar esse ano o carro da McLaren. Com 33 voltas completadas, a classificação é Alain Prost em primeiro, Nelson Piquet em segundo, Derek Warwick em terceiro, René Arnoux em quarto, Theo Fabi em quinto e Andrea De Cesaris em sexto. Lembra que o De Cesaris largou lá dos boxes, tá? O De Cesaris, piloto da Ligier. Antes de continuar falando da corrida, eu quero fazer dois pedidos para vocês. Primeiro, deixe o seu like aqui nesse vídeo se você está gostando. E segundo, é que o canal do Botequim GP, ele está qualificado para uma nova função do YouTube, que é a função de dar um hype no vídeo, né? Hype, né? Expressão de jovem. Tem um botão hypar aí, que você clica nesse botão, ele é de graça também, e você faz com que o YouTube entenda que esse vídeo tá no hype, esse vídeo a galera tá assistindo, a galera tá gostando, então vamos mostrar ele para mais gente, para mais pessoas que não acompanham o canal. Então, pessoal, se você gosta do canal, gosta desse vídeo, clique nesse botão aí, hypar, e vão espalhar a palavra do Botequim GP para mais pessoas. Então, conto com vocês e muito obrigado. Na volta de número 40, René Arnoux passa o Warwick e assume a terceira posição. O Arnoux, ele rapidamente se aproxima do Nelson Piquet para tentar brigar pela segunda posição, e durante essa perseguição teve um lance curioso ali, foi os dois pilotos ali da perseguição pegando muito tráfego, vários retardatários, e teve um dos retardatários, o Felipe Alliot, e ele tem uma hora ali que ele simplesmente deu uma fechadaça de porta no Nelson Piquet, e não tava nem aí, né? Naquela época, assim, tinha bandeira azul, os pilotos até facilitavam a ultrapassagem, mas vez ou outra o retardatário resolvia aprontar ali, fechava a porta, e naquela época não tinha punição, não acontecia nada, né? Então, os líderes ali, eles tinham que também saber negociar bem as ultrapassagens em cima dos retardatários, porque vez ou outra, um ou outro resolvia atrapalhar. A perseguição do Arnoux continua, mas na volta 48, Nelson Piquet abandona a prova novamente com problemas no motor. Pela quarta corrida seguida, o Piquet abandona por causa do motor, que dessa vez por problemas no motor turbo. E na mesma volta 48, o Theo Fabi, companheiro do Piquet, também abandona a prova, também com problemas no motor, ou seja, o motor BMW deixando aí os pilotos da Brabham totalmente na mão no começo da temporada. E na volta 50, o Andrea De Cesaris, que largou dos boxes, ele faz a ultrapassagem sobre o Derek Warwick e assume a terceira posição, mas a transmissão de novo não mostrou. E o Derek Warwick também perdeu a posição para o Hélio De Angelis. O Derek Warwick começou a perder rendimento no final da prova e ele caiu para a quinta posição. Só que a 2 voltas do fim, o Andrea De Cesaris ficou sem gasolina e abandonou a prova. E depois de 60 voltas, Alain Prost vence o GP de San Marino. Vem passando o Prost, vibração da McLaren, recebe a bandeirada, Alain Prost. Alain Prost, da McLaren, vence o Grande Prêmio de San Marino. Resultado da corrida ficou assim: Alain Prost da McLaren em primeiro, 60 voltas, René Arnoux da Ferrari em segundo, 13 segundos atrás, Hélio De Angelis da Lotus em terceiro, 1 volta atrás, quarto Derek Warwick da Renault, 1 volta atrás, quinto Stefan Beloff da Tyrrell, 1 volta atrás, e sexto Thierry Boutsen da Arrows, 1 volta atrás. O da Andrea De Cesaris ainda ficou em sétimo nessa corrida, porque ele tinha voltas à frente, né, como ele abandonou com 2 voltas do final, e depois ele herdaria essa sexta posição com a desclassificação do Beloff, lá que chegou na 4ª colocação. Classificação do campeonato depois dessa etapa: Alain Prost líder com 24 pontos, segundo Derek Warwick com 13, terceiro René Arnoux com 10, quarto Hélio De Angelis também com 10 e quinto Niki Lauda com 9 pontos. Campeonato de Construtores, McLaren líder 33 pontos, Ferrari em segundo 19, Renault em terceiro 14, Lotus em quarto 10 e Williams em quinto com 9 pontos. Então é isso, esse foi aí o nosso vídeo sobre o GP de San Marino de 84, 4ª etapa. Voltaremos a qualquer momento com a 5ª etapa, o GP da França. Então espero vocês, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.